O dilema do bonde, só que no espaço. Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama e o vídeo de hoje é para comentar sobre Passageiro Acidental, que é um novo filme de ficção científica que estreou na Netflix, só que ele é muito mais um drama no espaço do que necessariamente uma ficção científica, por mais que seja tudo ligado, muita confusão. Eu vou explicar melhor, vamos falar sobre o filme. A trama acompanha o lançamento de uma missão para Marte. Porém, uma vez no espaço, a tripulação se depara com um passageiro acidental, que sem querer causa um sério dano ao sistema de suporte à vida da nave. Filmes de ficção científica espacial não dá pra falar que é um gênero, mas é um estilo de filme muito particular que eu gosto, justamente porque eu sinto que quando você joga para o contexto espacial, você consegue desenvolver muito bem as relações humanas, os dilemas, os conflitos, quanto humanidade, quanto ser humano. E eu acho que muitos filmes nessa última década fizeram isso de uma maneira muito interessante, cada um ao seu modo. A gente tem o Gravidade, do Alfonso Cuarón, tem o Ad Astra mais recente do Brad Pitt, que é dirigido pelo James Gray, tem o próprio Perdido em Marte, que tem o Matt Damon, que é um filme que eu gosto bastante, até pelo tom mais cômico que ele acaba levando, mas são filmes que dialogam muito sobre o que é ser humano, e sobre essa constante luta pela sobrevivência. Pensando justamente por esse prisma, por essa perspectiva, eu acho legal o que Passageiro Acidental faz justamente quando ele coloca e desenvolve o seu principal conflito, que é o caso do dilema do bonde. Para quem não conhece, é um experimento que traz esse pensamento ético sobre, tá vindo um bonde e tem dois trilhos. Tem um trilho que tem várias pessoas, que é para onde esse bonde tá indo, mas você tem a opção de mudar o destino desse bonde, fazer ele seguir por um outro trilho que vai matar só uma pessoa. Qual dos trilhos você escolhe para que o bonde passe? O que ele vai seguir o caminho dele mesmo e vai matar um monte de gente? Ou você ativamente vai mudar esse curso, mas na consequência uma pessoa vai morrer só? Você vai salvar várias, mas você vai ser ativamente responsável pela morte de uma outra pessoa. É justamente isso que ele desenvolve, mas nesse contexto espacial, porque a gente acompanha esses 3 astronautas que têm essa missão para Marte se deparando com outro passageiro que eles não esperavam. E aí tem todo o dilema de o suporte à vida da nave foi danificado num ponto que talvez não tenha mais reparação. E aí começa todo o dilema de a gente tem que encontrar uma solução. Vamos falar lá com a Terra para ver se eles trazem uma solução pra gente também. A gente, quanto astronauta, o que a gente vai fazer? A gente vai comprometer toda a nossa expedição, que vai levar 2 anos ainda para chegar a Marte, e todo o experimento que eu vou fazer lá para tentar salvar a vida dessa outra pessoa, ou a gente vai pelo caminho mais óbvio, vou colocar aspas por assim dizer, que é justamente você matar aquela pessoa que não deveria estar ali para começo de conversa. Só que ainda assim, aquela é uma pessoa com sentimentos, com uma história, deixou pessoas na Terra, e é justamente esse conflito que vai acontecendo durante as 2 horas de filme. E o diretor, que é o Joe Pena, que para quem não conhece ou não lembra de quem eu tô falando, há vários anos atrás, ele era muito conhecido no YouTube como Mystery Guitar Man, que era aquele cara que fazia montagens tocando músicas, usando instrumentos meio estranhos, que era muito legal. E é bacana ver que ele é brasileiro, caso vocês não saibam, ele tomou esse outro rumo da carreira dele de fazer filmes mesmo. Esse é o segundo filme dele, não é o primeiro é o Ártico, que lançou em 2018, que tem o Mads Mikkelsen, que também é um filme sobre sobrevivência, só que no caso é no Ártico e agora ele tá indo pro espaço desenvolver isso. E uma coisa que eu acho bacana do filme é justamente que ele parece uma mistura de outros 2 filmes de ficção científica que eu citei aqui. O Gravidade, só que o Gravidade tem toda uma questão muito de urgência, que traz um dinamismo muito grande para dentro do filme, até mesmo pelas escolhas que ele acaba tomando. É um ótimo filme, eu amo esse filme do Cuarón, junto com um elemento mais filosófico e cadenciado do Ad Astra, do James Gray com Brad Pitt. Só que eu não acho que necessariamente, quando ele junta esses 2 elementos dentro de Passageiro Acidental, eles acabam funcionando na sua plenitude, principalmente por conta da sua longa duração. Porque o filme ele tem quase 2 horas de duração, e eu acho que ele é relativamente longo pro que ele tá abordando. Eu gosto do filme de uma forma geral, só que eu acho que ele acaba não tendo um ritmo tão bem fluido assim durante toda a sua duração, porque ele acaba sendo sobre esse conflito principalmente, e única e exclusivamente sobre esse conflito. E talvez uma meia hora a menos ali traria um dinamismo maior para situações,
para que fosse, tipo, você fosse cada vez mais engajado, engajante, você ficar lá, nossa, tenso, tensão, até chegar no ponto que sim, eventualmente eles vão ter que sair daquela nave, porque é um outro fator dentro desse filme, é que ele tenta ficar bastante tempo no pé no chão, então os personagens não vão sair da nave, vão fazer piruetas, um monte de coisas, que é o que acontece, por exemplo, em Gravidade. Aqui vai ficar 90% do filme, eu diria, eles dentro da nave e lidando com esse questionamento, com esse dilema moral do que fazer, como fazer. Isso é muito bacana, traz até uma certa claustrofobia pra você que tá assistindo. Só que eu acho que ele deveria ser um pouco mais curto no final das contas, mesmo falando como editor, trazer um ritmo melhor pro filme, porque quando você já tá muito cansado, porque o dilema ainda tá naquele dilema, tá naquele dilema, tá naquele dilema, aí ele decide sair da nave, dá um certo respiro, só que talvez esse respiro poderia vir um pouco antes. Sobre o elenco, eu acho que é um elenco excepcional, que alguns acabam se sobressaindo e outros nem tanto. Para mim, o maior destaque é o Daniel Day-Kim, sobre quem recai o dilema moral do filme de forma mais pesada e que para mim é melhor desenvolvido. Em seguida, o Shamier Anderson, que faz o Michael, o passageiro acidental, que traz essas nuances do desespero, da dor, da aceitação do seu destino muito bem, e é um personagem muito carismático. E por último, eu colocaria a Anna Kendrick, que está bem, mas muito dentro da zona de conforto dela. E a Toni Collette, que eu amo de coração, soa um pouco desperdiçada. Ela é a capitã, é a pessoa das escolhas difíceis, mas eu vejo ela muito pouco aproveitada no filme de uma forma geral. E no final, Passageiro Acidental é um bom filme, é uma boa ficção científica, eu gostei dele. Principalmente nos momentos em que ele vai mais pro lado do Ad Astra, de acompanhar talvez o mundano, de acompanhar os personagens conversando, lidando dentro da nave com coisas banais. Só que aí quando o filme envereda mesmo pro dilema do Bond e traz um conflito muito interessante, eu queria que o filme fosse nisso, realmente aprofundando, indo de cabeça, até chegar num ponto em que o dilema moral fosse tão absurdo que não houvesse uma escolha fácil no final das contas. Eu acho que o caminho do filme que ele acaba levando acaba sendo muito seguro, previsível e é tipo um pouco covarde, porque você coloca um dilema que é muito difícil de lidar e a escolha que você alcança no final, ela consegue dar a volta em tudo para chegar num ponto que seja talvez o melhor final possível, talvez, e isso eu acho que é um pouco triste, porque se ele fosse realmente por um caminho mais ousado e difícil mesmo, talvez o resultado perdurasse mais depois que você assistisse. Eu acho que infelizmente não é o caso. Vocês assistiram ao filme? Vocês gostaram? Qual desses filmes de ficção científica no espaço de sobrevivência é o favorito de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Assine o canal, deixa aquele like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!